Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Cuba. E as integrantes do grupo são Fernanda Rodrigues, Isabela Lopes, Isabela Ortunes e Letícia de Moraes. Mas por que escolhemos a Cuba? Acreditamos que por adotar um sistema socioeconômico tão diferente do que mais costumamos ver, e ao mesmo tempo ser o país mais estereotipado por conta disso, é interessante conhecer um pouco mais sobre esse país. Então vamos lá! O sistema socioeconômico adotado pela Cuba é o socialismo, sendo a única nação do continente americano a adotá-lo. Como nós sabemos, é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Sendo assim, propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Cuba é uma república presidencialista, sendo Miguel Díaz seu respectivo presidente, eleito em abril de 2018. Ele é, portanto, o primeiro presidente a não ser um membro da família Castro desde a Revolução Cubana. O IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano cubano, é de 0,783 em 2020, classificando-a na 70ª posição no ranking. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como funcionam as eleições na Cuba. Então, digamos que você ganhou sua eleição municipal local. Você agora pode se juntar à Assembleia Municipal, que escolherá dentre seus membros um presidente, um vice-presidente e nomear um secretário. Como representante eleito, você não recebe um salário especial, mas você também não tem que pagar as despesas relacionadas com o seu próprio bolso. Você permanece no seu trabalho normal, realizando os deveres cívicos no seu próprio período. Os deveres de um delegado são muitos e variados e o papel é exigente, exigindo um entendimento de políticas públicas e finanças, negócios e administração, e a capacidade de negociar, explicar, motivar e liderar. E porque você é conhecido por quase todos os seus eleitores e você vive entre eles, as pessoas vão ligar para você a todas as horas do dia e da noite com todos os tipos de problemas, variando de tubos de água quebrados a corações partidos. A respeito das candidaturas, acaba surgindo a seguinte pergunta: se eu sou super rico, posso gastar todos os meus milhões promovendo candidatos que eu gosto? E a resposta é não. É ilegal gastar dinheiro promovendo candidatos. Cada candidato é apresentado com uma breve biografia e foto em uma folha de papel A4. Promessas de eleição ou promessas eleitorais são proibidas. Biografias de candidatos e as razões de estarem lá são simplesmente colocadas nos quadros locais para que cada candidato receba a mesma exposição. Os partidos políticos são permitidos em Cuba. No entanto, eles não têm permissão para nomear ou fazer campanha para os candidatos. Isso inclui o Partido Comunista Cubano, que está proibido por lei de interferir no processo eleitoral. A Cuba, diferente do que muitas pessoas acham, ela não é uma ditadura totalitária que é comandada por uma pessoa só. Na verdade, ela tem um sistema de democracia participativa muito interessante. Todas as eleições da Cuba, desde 1976, têm tido 95% de participação popular. E não é requisito você ser um membro do Partido Comunista da Cuba para poder votar ou para ser eleito para qualquer posição. O Partido Comunista, ele não propõe, nem apoia, nem elege qualquer candidato. Na verdade, ele não participa das eleições. Mas é claro que grande parte das pessoas, da população, apoiam essa revolução. E o melhor exemplo desse apoio são as eleições, que elas são eleições abertas com participação massiva. Nem dinheiro, nem partidos políticos têm um lugar no processo de nomeação. Em vez disso, os indivíduos nomeiam diretamente aqueles que eles pensam que deveriam ser candidatos. Como resultado, o parlamento cubano tem uma representatividade de toda a sociedade, incluindo um excepcional alto de proporção de mulheres. Uma curiosidade muito legal, porque eles têm cerca de 49%, de participação de mulheres, que é em comparação à porcentagem de mulheres na Câmara de Deputados dos Estados Unidos, que é 19,4%, realmente é muito grande. Mas então, todo mundo pode votar?
Sim, se você nasceu na Cuba, se você é cubano, você é automaticamente registrado para votar. E não precisa que você ou seus pais façam qualquer papelada, pague qualquer imposto para você poder votar. Você pode votar em todas as eleições a partir dos seus 16 anos e também pode participar das eleições locais. E quando você completa 18 anos, você também pode concorrer para uma cadeira na Assembleia Nacional. Mas então, todo mundo vai saber em quem eu votei, a polícia vai vir me caçar se eu votar em alguém que o governo não gosta? Não, o voto é totalmente secreto, então ninguém sabe em quem você votou, exceto você. Claro, se você contar pra alguém, as pessoas vão saber, né? Mas geralmente é secreto. É obrigatório votar? Se você não quiser, você não precisa votar. Se você quiser, você pode votar. A votação ela é completamente voluntária. E um fato interessante é que nas eleições municipais, as urnas são guardadas por crianças da escola primária que são chamadas de pioneira. E a ideia por trás disso é que quando um filho, filha, sobrinho e etc. tá cuidando da caixa, a família dessas crianças acabam gastando dias checando se eles estão se comportando bem, se está tudo bem e assim por diante. Assim, o lugar de votação é cuidado por todo mundo. A contagem dos votos é totalmente pública e todo mundo que deseja ver pode estar presente. A urna ela está aberta, todas as cédulas são apresentadas, contadas e o resultado é dado imediatamente. Portanto, não pode haver maior transparência. A economia cubana ela está bastante vinculada aos setores primários, por isso ela é sustentada por produtos de origem agrícola, como cana-de-açúcar, tabaco, arroz, banana, laranja, abacaxi, incluindo ainda a pecuária, na qual se desenvolve a criação de bovinos, aves e suínos. No extrativismo mineral, o país ele produz níquel, cobre, cromita e cobalto. O setor industrial não é diversificado, atua na indústria tradicional, como a fabricação de alimentos, bebidas e charutos, que são considerados por muitos como os melhores do mundo, máquinas e produtos químicos. A atividade econômica que mais cresce no país é o turismo, que tem uma grande participação no PIB nacional. A Cuba ela atrai um grande número de turistas por conta das belezas naturais, como as praias caribenhas. Bom, vamos colocar isso em tópicos então, para facilitar a análise dessas informações. Então, como principais setores econômicos na Cuba, nós temos a agricultura, o turismo e a indústria. Principais produtos agropecuários produzidos: açúcar, o tabaco, frutas cítricas, café, arroz, batata, gado e feijão. Principais produtos industrializados produzidos: alimentos industrializados, petróleo, máquinas, aço e cimento. Principais produtos exportados: açúcar, tabaco, níquel, café, medicamentos e frutas cítricas. Os principais parceiros econômicos em relação à exportação são a China, Canadá, Espanha e Holanda. Principais produtos importados, nós temos a máquina, o petróleo, alimentos e produtos químicos. E diante a importação, os principais parceiros econômicos são a Venezuela, a China, a Espanha e os Estados Unidos. A educação na Cuba. Atualmente, as crianças são ensinadas por professores que são muito mal pagos nas escolas lapidadas. A Cuba, em questão de progresso educacional, fez menos progresso do que a maioria dos países latino-americanos nos últimos 60 anos. E de acordo com a Unesco, o país tinha quase a mesma taxa de alfabetização que a Costa Rica e Chile na década de 50, que era cerca de 80%. E tem quase a mesma taxa de alfabetização que tem hoje, que é perto dos 100%. Portanto, apesar dos progressos que são consideráveis na redução do analfabetismo nos primeiros anos de Fidel Castro no poder, o sistema educacional dele estagnou desde então. Em contraste com a grande melhora da América Latina, a Cuba realmente não teve muito progresso na questão educacional. Por conta da mestiçagem e do encontro de várias culturas, os cubanos desenvolveram uma cultura muito rica em música, poesia, literatura, dança. E a dança, por exemplo, ele acabou se desenvolvendo tanto em nível popular, com conga, salsa, mambo, quanto no lado mais clássico, sendo o Balé Nacional de Cuba uma das maiores companhias de balé de todo o mundo. Já sobre religião, a maioria do país se declara cristã católica,
Porém, como aconteceu no Brasil também, a religião trazida pelas pessoas escravizadas acabou se fundindo ao catolicismo e gerando a santeria. Apesar do regime ter sido declarado ateu e incorporar a crítica dos comunistas à religião, o fato é que Cuba foi um dos poucos países de orientação socialista que manteve seu representante diplomático no Vaticano. Liberdade de imprensa não é bem a expressão mais correta para definir a situação de hoje em alguns regimes autoritários. Na América Latina, segundo o RSF, a Cuba é onde menos se pratica a liberdade de imprensa. E um caso muito conhecido é a Ione Sanches, que é uma jornalista autora do blog Geracioni, que desde 2014 mantém as publicações dela nesse blog. A Ione não compartilha os mesmos princípios do governo cubano e por isso sofre perseguições sistemáticas, represálias, etc. Não conseguindo, por exemplo, imprimir o seu produto, já que a rotativa do país está na mão do governo e do jornal Grama, que é o meio oficial do Partido Comunista Cubano. E também não conseguem acessar o site dela, já que a Cuba acaba bloqueando o URL do site dela e ninguém consegue acessar pela web. Então, ela divulga o trabalho dela por um pacote de assinatura que é meio que contrabandeado. Assim, ela compartilha esses ideais e faz a redação de mais de 11 pessoas circular.